Boa noite! Começando mais um Papo de Terça, um papo dedicado a ajudar terapeutas a aplicar a arte e seus materiais de um modo novo nos seus atendimentos, trazendo reflexões sobre processos e resultados. Nossos conteúdos aqui são voltados para estudantes e profissionais das áreas de saúde e artes, com ênfase na arte-terapia. Eu sou Flávia Argrives, professora de artes para terapia, uma profissão que reúne a professora, a artista e a terapeuta, e como eu gosto de dizer, não necessariamente nessa ordem, porque na verdade eu sou essas três coisas e essas três áreas de atuação, essas três áreas de conhecimento, elas são colaborativas no meu trabalho. E hoje, no papo número 71, papo de terça número 71, com o tema Terapia com Arte, observar as imagens criadas em terapias na perspectiva da arte, o que muda, né? Então, se você tem pessoas na sua rede que acha que também podem se beneficiar com esses conteúdos, né? Aproveitem para compartilhar o vídeo, convidar seus amigos e colegas, né? E vai ser muito legal também você contar aqui nos comentários as suas impressões e suas experiências e dúvidas sobre o tema. O tema de hoje, terapia com arte, né? E as terapias que usam a arte são arte-terapia, né? Terapias criativas, terapias artísticas, arte-psicoterapia, psicoarte-terapia e também os psicólogos, né? Os profissionais da psicologia e da área de saúde que usam a arte, né? Que a sua abordagem, a sua prática inclui a expressão plástica, a expressão artística, ou seja, o uso dos meios da arte no seu trabalho, né? Então, o que seria, né, essa ideia de observar, né, o trabalho, né, realizado em terapia, esse trabalho plástico realizado em terapia, na perspectiva da arte? Então, o que a gente vai observar, né? A gente vai observar, por exemplo, o processo da construção da imagem, né? Isso vai ser muito relevante e a gente não vai estar trabalhando com o resultado final, com a imagem pronta, né? Mas todo aquele processo de construção, né? Vamos observar, por exemplo, se a imagem é figurativa, se a imagem é abstrata, se ela é uma imagem figurativa com elementos abstratos, né? O que predomina. É um outro modo de olhar. Vamos olhar os elementos básicos da imagem, né? Então, a nossa observação vai ter que contemplar, por exemplo, a questão da linha, da forma, da cor, da textura, se o trabalho é em camadas, como é que é isso. A composição, que é como esses elementos estão articulados, né? Como é que eles estão organizados naquele espaço, quais relações que eles estabelecem entre eles. Isso vai ser muito importante para estar olhando as imagens abstratas. E as referências da história da arte, porque é sempre bom a gente ter referências e estar buscando, né, links entre obras, né, desse grande acervo que a gente tem da produção artística, e os trabalhos e os processos, né, e as questões que estão ali nesse fazer arte em terapia. O primeiro ponto, né? Então, como observar, né, a produção do meu cliente, incluindo a perspectiva da arte. Esse olhar que vai estar sendo fundamentado, né, nas bases da arte. Seria, por exemplo, um dos pontos, né, observar de um outro modo o processo de construção da imagem. Então, como é que é isso? Que material foi escolhido, né? O cliente buscou material com autonomia, espontaneamente, o material foi oferecido pelo terapeuta, como a pessoa lidou com aquilo, tudo o que aconteceu, todos os comportamentos, todos os erros, acertos, frustrações, tudo o que aconteceu naquela construção daquela imagem, né? Então, como o seu cliente lidou com aquela matéria, ele gostou, ele não gostou, né? Sujou a mão, né? Deu aquele, ai que nojo, coisa horrível, ai adorei sujar a mão, estou me sentindo uma criança brincando. Então, todos essas sensações, né?
tudo o que acontece no processo da construção daquela imagem vai ser a própria imagem, né? Então vai ser relevante para a gente estar olhando aquele produto final, o desenho, por exemplo, pronto, ele é o resultado de tudo que aconteceu, né, ali naquela construção, né? Mas assim, o que seria, né, olhar esse processo com esse olhar da arte, né? Eu vou estar muito focada, por exemplo, na questão da relação com aquela matéria, com os materiais, o que foi usado, o modo como foi usado, né? Então, prestar atenção nesse fazer, né? Que cores escolheu, né? Achou muita cor, achou que era pouca cor, né? Então, como é que foi aquela relação e aquele processo da construção da imagem? E a história da arte ajuda muito a gente nesse sentido, porque, por exemplo, quando a gente vai, né, na arte moderna e arte contemporânea, o processo da obra, da construção da obra, muitas vezes vai estar visível no resultado. A gente vê que alguma coisa foi colada, que alguma coisa foi raspada, então existe a intenção que aquele processo esteja visível, né? E a arte contemporânea, mais ainda, vai estar dando muita importância para o processo. Então, esse processo sendo mais importante do que aquele objeto e aquela obra finalizada, né? Então, o nosso olhar e essa busca de questões, né, que vão surgir na terapia, elas vão vir muito ao longo de um processo dessa manipulação dessas matérias, nessa transformação da matéria, nesse ato de criar. Isso, às vezes, vai ser muito mais rico do que se você estiver, por exemplo, olhando simplesmente o resultado daquela imagem, a modelagem, o desenho, né, buscando um símbolo ali naquela imagem, quando talvez o que está precisando ser visto é o processo da criação da obra. Então, outro ponto, né, um ponto que dá muita confusão é essa questão da imagem abstrata e da imagem figurativa, né? Então, não há muita clareza disso, porque eu já vi, por exemplo, algumas pessoas entendendo uma figura estilizada como uma imagem abstrata, né? E a imagem abstrata, ela vai contemplar também, por exemplo, uma imagem geométrica, né? Então, pensar assim, o que seria uma imagem figurativa? Né? Uma imagem figurativa, ela está representando coisas que eu conheço, né? Coisas que existem. Uma cadeira, uma pessoa, uma casa, uma árvore, né? Um cavalo com asas, também. Ah, mas o cavalo com asas não existe. Não existe, mas já existe no nosso imaginário. Então, as criaturas fantásticas, elas seguem sendo figurativas, tá? E as imagens abstratas são imagens que já se libertaram do mundo dos objetos e das coisas, né? Então, como diz o Kandinsky, né? A arte moderna, ela já teria conquistado um nível de maturidade, né? Que o artista pode se libertar. Então, essa arte abstrata, na perspectiva da arte, ela vai trazer esse viés de libertação. E pode também estar trazendo uma questão espiritual, né? A espiritualidade, né? Algo transcendente nessa imagem abstrata. E se a gente pegar o abstrato gestual, ela vai ser, por exemplo, no caso aqui do Jackson Pollock, né? Então, essas linhas, né, mais gestuais, elas vão estar trazendo uma liberdade, uma validação do seu gesto, né, desse fazer, desse movimento corporal que gera uma imagem. Então, eu estou aí também trabalhando essa questão da abstração, favorecendo o gesto. Eu posso estar também trabalhando, né, como a obra do Kandinsky, trabalhando muito essa questão das formas e das cores, né, dessas relações. Eu posso estar trabalhando guiado pela música, né,
como o Kandinsky vai fazer e vai explorar muito. Então, essa abstração ela pode estar sugerindo muitas coisas e pode também estar sugerindo uma desconexão da pessoa com a realidade. Pode também, mas a imagem abstrata não se resume a isso. Ela pode estar falando de muitas coisas. Então, a gente tem que aprender também a olhar para essas imagens abstratas e nos libertarmos também das figuras. E isso vai ser muito importante no nosso modo de lidar e manejar, né, esse atendimento e esses trabalhos. Então, por exemplo, quando a gente aprende a observar as imagens abstratas, contemplando os elementos dela, a gente, quando olhar uma imagem figurativa, também vai estar olhando esses mesmos pontos, o que me leva, né, a esse segundo momento dos elementos básicos de uma imagem, que é a linha, cor, forma, textura, né, contornos, falta de contorno, e isso tudo vai gerar uma imagem e uma composição. Quando a gente está lidando com as imagens abstratas, vai ser muito importante que a gente aprenda a observar os elementos básicos da imagem e as suas qualidades. Então, a qualidade da linha, uma linha forte, uma linha leve, uma linha contínua, uma linha interrompida, uma linha em zigue-zague, uma linha que faz pontiaguda, linhas que se cruzam, linhas que fluem. Então, tudo isso, né? Linhas que se fecham em uma forma, linhas que permanecem como linhas. Então, isso tudo vai ter que ser observado. Fora isso, essas linhas são em um trabalho preto e branco? Não, essas linhas são coloridas. Quais são as cores que são usadas? E como são essas linhas, por exemplo, com esse trabalho do de Kooning? Muitos trabalhos, eles partem de uma figura, né, e vão se afastando dela. Então, essa figura, muitas vezes que existia no início, vira um traço, uma linha, como, por exemplo, o trabalho do Mondrian, o que é bastante conhecido aqui. Então, essa linha do trabalho do Mondrian, a pesquisa dele parte de uma figura, parte de uma árvore, parte da observação da árvore. Então, essas linhas, né, que ele vem a partir desse estudo, vai definir o estilo que ele vai criar, né? E vão ser esses trabalhos com essas linhas ortogonais. Então, a gente começa a aprender, né? E a olhar uma imagem e ir percebendo essas sutilezas, essas delicadezas da imagem. E é isso que a gente vai ter que observar na imagem abstrata, né? Então, quando o seu cliente faz uma imagem abstrata, não significa que ele não esteja bem, que ele esteja mal, né? Então, é importante a gente trazer a arte e os artistas, né? Aliás, uma arte, por exemplo, geométrica, ela pode ser extremamente importante, estruturadora, né? Dá uma organização para aquela pessoa, dá uma paz e uma tranquilidade em ver alguma coisa arrumada, quando às vezes, né, a pessoa está com tudo muito misturado, né, com um emaranhado de coisas na cabeça. Então aqui temos um rabisco, esse é um trabalho do Kandinsky, em que ele está trabalhando, por exemplo, o gesto, essa recuperação da criança, né, daquele primeiro momento de criar. Mas eu posso estar pensando assim, é muito diferente disso, né? Então, quais são essas diferenças? Onde é que a pessoa está? O que ela está precisando? Como é que a imagem está ajudando ela? Né? Textura, por exemplo. A pessoa trabalhou com textura, fez uma colagem em que usou papel, usou lixa, usou tecido. Cada uma dessas coisas, quando se toca, tem uma sensação diferente, né? Então, as texturas vão ser importantes. As texturas também vão poder ser gráficas, né? Então, aquela coisa assim de fazer o xizinho, pontinho, nessa textura que não é tátil, né? Mas é visual. O claro escuro. Então, todas essas coisas a gente vai aprendendo a observar. E esse exercício é importantíssimo que a gente faça quando observa uma imagem abstrata, porque exercício feito, quando a gente for olhar um trabalho figurativo,
Tudo isso vai ser levado em consideração. Tudo isso será observado também, né? E isso vai ajudar muito. E algumas imagens não são claramente nem figurativas e nem abstratas. No cubismo, por exemplo, aqui tem uma imagem do George Braque. Ele é figurativo, mas a figura está tão multifacetada, né, que ela se mistura também com o fundo. Então a impressão que essa imagem nos dá é de uma imagem abstrata, né? Mas existe uma referência de um instrumento, né? E o título do trabalho é o nome do instrumento, então tem uma figura. Mas aqui a gente consegue ver elementos que vão estar na abstração e um elemento figurativo, né? Então, a gente, por exemplo, aqui é uma imagem do Magritte, né? É uma imagem figurativa, né? Uma mulher em várias caixinhas. Então, assim, cor, por exemplo, né? Tem uma série do Picasso de azuis. E a gente vai encontrar muitas referências na história da arte que vão trazer essa sensação de solidão, de isolamento, né? Um certo desamparo. E muitas vezes elas são azuis. Mas eu também não posso cair nessa história de achar que o azul é isso, né? Porque eu posso ter um azul celeste, um azul super luminoso, né? E essa sensação e essa ideia do azul é completamente outra, né? Uma coisa luminosa, né? Uma coisa que me energiza, então que me leva para a vida. Como eu gosto muito da autora Feigal Stroher, né? Artista plástica, professora. Então, assim, ela fala que não existe, assim, uma cor estimulante, outra cor não estimulante, essa cor é isso, essa cor é aquilo, né? Ela vai falar que a cor é vista na obra, não é uma cor isolada, são as relações, né? As relações de cores, as relações colorísticas, né? E quem sabe a gente pode pensar também no colorido. Como é o colorido do seu trabalho? Não é qual é a cor do seu trabalho. Então, esses elementos, né? A qualidade das linhas, por exemplo, se o trabalho é preto e branco, se ele é colorido, se ele tem texturas, né? Então, tudo isso, se ele é geométrico, se ele é mais gestual, né? Orgânico. Aqui é uma colagem, né? Essa colagem aqui é do Hans Arp. Cores muito quentes, então essas cores muito quentes, cores frias, cores contrastantes, complementares, preto e branco. Então a gente começa a olhar para a imagem trazendo esses itens, né, para observar. E tudo isso traz informação. A cor, a linha, por exemplo, se a linha é um desenho de grafite quase invisível, né? Eu acho muito interessante isso. Às vezes o desenho é super claro, super suave e a pessoa fala muito baixo, né? E uma das questões é não conseguir se expressar, não consegue falar, a voz não sai, ninguém escuta, né? Isso está no desenho também. Todo mundo que tem o desenho delicado e suave tem dificuldade de se expressar? Não necessariamente, né? Então, a gente tem que observar essas coisas e observar como um todo. Isso daí, essas são informações que vão entrar num conjunto de observações que a gente vai ter que fazer, né? Então, é desde o comportamento, a personalidade da pessoa, né? E como essa imagem. Então, essas qualidades, linha, cor, forma, textura e essas relações entre todas essas coisas. E as relações entre todas essas coisas vão culminar em uma composição. E uma composição é, na verdade, né, aquele resultado e aquela imagem final. Então, por exemplo, observando a composição, né, como os elementos estão organizados dentro do espaço que é a sua folha de papel, ou é a escultura, ou é a instalação. Existe um espaço definido e esses elementos estão ali criando uma composição, que é a obra, né? Então aí eu vou estar observando aqueles elementos, né, de cor, de forma, de linha,
né? Eu posso estar trabalhando com outras qualidades, textura, temperatura, peso. Eu posso estar trabalhando com outras informações também. Se eu estiver trabalhando com objetos, por exemplo, objetos em que vai se pegar, vai se comparar, né? Uma pluma e uma pedra, né? Por exemplo. Né? E a gente vai estar identificando nessa composição e nessa construção esses pontos de tensão, pontos de relaxamento, né? E como é que a gente vai ver pontos de tensão e relaxamento? Espaço entre os objetos, eles estão apertados, eles estão entulhados num canto, o resto todo está vazio, está tudo espalhado, desconectado. Estão espalhados, mas estão conectados de alguma forma, né? Como é que tem, assim, aqui tem uma imagem amarela, né? E outras imagens pretas. Eu até peguei um exemplo aqui, eu pego as coisas, aqui, por exemplo, essa imagem do Malevich, né? Então tem muitas formas retas, pretas e um círculo amarelo, né? Então, uma imagem assim, né? O que a pessoa, o que o autor da imagem, né? Seu cliente, no caso, vai falar por uma situação assim. Mas existe aí uma certa situação de opressão, né? Parece que esse amarelo está em perigo, né? Não sabemos, mas me dá essa impressão. Então, assim, eu não preciso ficar buscando uma figura aqui, né? Eu estou falando das formas retas e um círculo. As retas têm uma cor, o círculo tem outra. E a composição tem uma massa de coisas pretas e um amarelinho quase saindo fora da folha, né? Então, isso aqui pode estar contando uma longa história, né? E a gente não precisa de figuras para contar uma história. As imagens abstratas, elas já contam a sua história, né? Então, no final, a gente tem essa composição e esse todo, né? E qual é a sensação que aquilo dá, né? Como é que a gente se relaciona. E lembrando que sempre essa composição e essa organização desses elementos nessa composição, ela foi uma construção que passou por um processo, né? Então, tudo que foi feito, né, ali vai estar presente e vai estar registrado ali no trabalho final. Uma outra questão é as referências, né, da história da arte. Então, eu posso, por exemplo, estar observando o trabalho do meu cliente e estar percebendo ali tendências, né, e pontos de contato com algum estilo, né, de obras de artistas. Eu posso estar percebendo um tema, né, que está sendo explorado ali, e eu posso buscar muitas visões sobre aquele tema, né, a partir de muitos artistas tratando daquele tema, né, com que abordagem aquela pessoa se identifica, né, por exemplo. Então, também é importante que a gente tenha esse repertório de imagens e de obras de arte na nossa mente, né? E a gente vá fazendo links. E às vezes até não somos nós que fazemos esse link, às vezes o cliente chega com o link, né? Vi um filme e fiquei impressionado como isso era parecido com o trabalho que eu estou fazendo. Fui numa exposição, né? E fiquei muito impactado ali porque vi uma coisa que é o que eu estou fazendo, é como eu estou sentindo, eu só não sei fazer aquilo, mas aquilo está falando por mim. Então, o nosso cliente de arte terapia, de terapia com arte, ele tem contato com arte, né? A arte está aí no mundo, então o contato que ele tem com a arte não é só na terapia, ele tem ali na vida. Então ele também vai vir muitas vezes, né, para a sessão impactado por experiências com a arte, que pode ser uma leitura, pode ser uma peça de teatro, um filme, uma exposição, uma pintura, né? Então tudo isso vai estar e o terapeuta tem que estudar arte, né? O terapeuta que trabalha com arte, para justamente ele conseguir acolher isso, né? Com a riqueza que aquilo tem, né? E não diminuir aquela expressão e o que ele está trazendo, né? Que aquela pessoa está trazendo para você. Recapitulando aqui, o que é observar a produção do cliente em terapia nessa perspectiva da arte? É contemplar
tópicos e questões que são do universo da arte. Então, os materiais, né, nas suas qualidades bem objetivas e concretas, a manipulação desses materiais, o processo criativo, como é que a pessoa faz, ela desenha, ela mede, ela vai fazer uma pintura e primeiro ela desenha com lápis, depois ela vai colorir, ela vai direto com a tinta, ela estuda aquela composição antes de ir para a construção, para a pintura ou para a colagem final, faz um trabalho rápido, faz um trabalho mais lento, faz anotações, fala durante o trabalho, né? Então tudo isso assim são coisas da arte, porque os artistas fazem isso. Cada um tem o seu modo de trabalhar, o seu estilo de trabalhar e o seu ritual ali para estar criando. Então tudo isso é do universo da arte e a gente vai estar olhando nessa perspectiva, né? Então assim, a psicologia vai olhar tudo isso, comportamento, a manipulação do material, tudo que a pessoa fala, vai também, tá? Mas a gente vai estar vendo isso. Eu estou propondo que se veja, né, isso na perspectiva do artista, né? É o artista manipulando o material e eu vejo o meu cliente como artista, o artista que está trabalhando. Eu estou ali acompanhando o trabalho daquele artista. Essa questão das imagens figurativas e abstratas. Existe uma tendência, né, a se estar muitas vezes forçando aí uma barra para tornar o abstrato figurativo, né? E eu acho que isso é muito por conta de não saber lidar com a imagem abstrata. E o cliente gosta de fazer imagens abstratas porque por uma questão de não ter habilidade de fazer imagens figurativas realistas. Então tem esse impasse. E aí o que observar na imagem abstrata? Eu tenho que ficar procurando uma imagem, uma figura, né, uma figura na mancha e na imagem abstrata? Ou será que eu posso olhar as forças que tem naquela imagem abstrata, né? Das cores, das formas, daquelas relações de cores e formas e linhas naquela composição. E será que quando eu olho uma imagem figurativa, eu não posso estar olhando da mesma forma? Como é que as cores foram distribuídas? Como é que o artista usou as cores? Ele usou uma cor, ele fez uma pintura toda azul? Ele usou as cores básicas ali, vermelho, amarelo, azul, preto e branco? Fez imagens em preto e branco? Usou o universo todo que tinha à disposição de cores? Né? Então, começo também a observar no figurativo, esses elementos estão presentes nos dois. Então, aprendendo a olhar isso, eu vou estar olhando tanto num quanto no outro e não vou ter mais essa necessidade de estar buscando símbolos e figuras na imagem abstrata, né? Entendendo, né, o que a gente vai estar trabalhando aquela expressão, né? E a composição de como tudo isso se estrutura e se organiza, né? Se está mais organizado, mais estruturado, se as coisas estão se atravessando, se uma coisa cobre a outra, se uma coisa espreme a outra, então olhando a composição. Então tudo isso é o olhar da arte. E os estilos, né, da história da arte, as tendências da história da arte, esses links e esses pontos de contato entre o que a gente pode observar quando está observando as obras de arte e a gente pode estar pontuando alguns detalhes e observando alguns detalhes na produção do nosso cliente, sim, né, de estilo, de tendência e de tema, né? Então ampliar a visão daquele tema que o cliente está trazendo nas suas imagens e na sua fala e está ampliando com o olhar de diversos artistas sobre aquele tema. Então tudo isso vai estar colaborando, né? Então observar todos esses pontos vai mudar muito a nossa relação com o processo, com a oferta de materiais, com a condução desse processo, né? E com a observação e o entendimento do resultado, né? Então eu estou sempre convidando, né, todos aqui a estarem pensando, né, na perspectiva da arte e além de ter essa reflexão, também se colocar em movimento e estar também passando pela sua própria experiência artística e o seu desenvolvimento artístico, buscando uma linguagem, né, e se lançando nessa pesquisa técnica também,
né? É importante que se diga. O estudo da arte, né, ele vai esclarecendo, né, pontos importantes nesse uso da arte como autoexpressão no processo terapêutico, né? E para mim é preciso dizer, né, que a arte foi justamente o que deu sentido para a minha prática como arte-terapeuta. E esse é, com absoluta certeza, o meu diferencial e é o que faz com que as pessoas me procurem. Então, eu sugiro, né? Vamos parar, né? Vocês que são terapeutas e trabalham com arte, parar de lutar contra a arte, mas iniciar um movimento amoroso de aproximação e integrar esse conhecimento e essa experiência artística no seu trabalho, né, como terapeuta. Então, já que falei de prática, na sexta-feira, sextas-feiras às 8h30 da manhã, eu tenho uma live prática, né? Onde eu dou dicas de exercício, faço provocações e sugestões para vocês se colocarem em movimento e começarem a fazer coisas, né? Então, liberar a criatividade, se lançarem experiência aí com os materiais, né? Então, a lista eu estou fazendo, nas sextas-feiras, eu estou explorando a lista de desejos de 2023. E a lista de desejo, né, para essa sexta-feira, eu peguei 2 itens da lista e um é saber quando olhar para fora e saber quando me recolher. Essa lista de desejos foi inspirada na obra do Van Gogh. Então, esse é um exemplo também na prática de como, a partir da observação e da sensibilização a partir de obras de arte, né, eu cheguei em determinados pontos, né, e questões a serem trabalhadas e montei uma lista de desejos. Então, cada obra me trouxe uma frase, né? Então, isso também é uma colaboração aí da história da arte para o meu trabalho e para o nosso trabalho. Então, muito obrigada pela participação. Eu espero vocês na próxima live. Beijos para todos e boa noite.